Estamos começando o nosso Tarde com Debbie e hoje o nosso assunto é diferenciado. Vamos falar de maquiagem. E aí, você sabe como se maquiar? Como se produzir? Fazer de repente uma mega produção? Você sabe? O Wilson Arado veio aqui hoje para contar pra gente todos os truques de maquiagens. As maquiagens das famosas, maquiagens outono e inverno. O que vai estar em alta agora nessa nova estação? Você sabe? O Wilson vai contar tudo pra gente. Nayara Mesquita tá aqui, é a modelo da vez, vai mostrar toda a sua beleza, encantar ainda mais com a maquiagem do Wilson Arado. Wilson, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer, um prazer. Conta pra gente, Wilson, como é que a gente pode fazer uma boa maquiagem, uma maquiagem legal pro dia, pra gente poder, de repente, dar uma diversificada. Então eu vou pedir pra que você faça uma maquiagem nela, 2 em 1. De um lado pro dia, de um lado pra noite. Nós temos duas modelos, gente. A Yara vai participar do segundo bloco, porque aí nós vamos fazer a mesma coisa nela, só que com um tom assim mais pro inverno. E na Nayara um tom mais pro outono. Então mostra pra gente como a gente pode fazer isso. Na verdade, a pele da Nayara já tá um pouco preparada. Já preparei. Tá, então assim, você eu passei base e pó. Então a base aí da sua tonalidade de pele, que você quando for comprar você pode testar aqui a parte inferior do antebraço, ou o dorso da mão, que vai se aproximar a pele do rosto. Então aí é muito pessoal, não dá para sugerir nem marca e nem numeração, porque tem marca que é oleosa e não dá para certo tipo de pele, tem outras marcas que se encaixam, então você vai ter que testar mesmo, provar e ver o que fica melhor para você. Uhum, certo. Então, base e pó. Certo. Pro olho, Deb, eu tenho fixador de maquiagem, então sempre que é interessante quando você for passar algum tipo de sombra na pele, na pálpebra, usar um primer para sombra. Ah, eu não tenho primer. Você pode substituir por, truquezinho legal. Você pode substituir por gloss transparente. Não passa uma quantidade muito grande, obviamente. O gloss de boca? Gloss de boca. Ah, é? Passa um pouquinho, que é para criar, para ficar oleoso mesmo, né? A pálpebra para poder aderir à sombra que é em pó. Sim. Ou a máscara de cílios transparente, uma pequena quantidade, você vai esparramar na pálpebra. Aí qualquer sombra, independente de ser uma sombra importada ou uma sombra nacional, barata ou cara, ela vai fixar. Ah, eu tenho uma sombra, mas ela não fixa bem. Faça isso que vocês vão ver. Maquiagem, hoje em dia não existe maquiagem ruim, né, Wilson? Não. Todas não, têm uma qualidade legal. Até as de valor inferior, assim, que não são tão caras, elas são muito boas também. Ainda mais se você adequar junto um truquezinho desse, de passar um primer, isso aí facilita bastante. E você encontra para comprar, que era um primer para sombra. Existe, não é caro. Só pra sombra? Só pra sombra. E no caso que as pessoas usam o primer pro rosto inteiro, pode também? Pode sim. O primer é bem legal isso, Deb. O primer, eu não costumo sugerir muito porque realmente já é um produto elitizado. É um produto mais caro, porém o resultado dele realmente é eficaz. Porque ele fecha os poros da pele, uniformiza os poros, ele sela, com o poro fechado não tem oleosidade. Então essa maquiagem ela vai perdurar por mais tempo. Então se você puder fazer o uso de um primer antes de aplicar essa maquiagem, perfeito. Legal, tá vendo? Agora nós vamos começar a fazer o olho da Nayara. O Wilson já tá passando aqui o primer de sombra. Que coisa chique. Gente, eu confesso que eu antigamente não sabia muito fazer maquiagem. Não sei ainda até hoje fazer muito bem, mas eu até que tento, viu, Wilson? Até que me engano bem, fico bonitinha até. Dá pra enganar. Porque tem uma hora que não tem jeito. A gente tem que se virar, né? Claro. E eu falo sempre que maquiagem a evolução dela se dá com o tempo que você vai fazendo. Eu também hoje sou profissional, mas assim, não comecei assim. Então você vai aplicando e uma hora você vai, não consigo passar delineador, não vai tentando. Não vai deixar pra fazer isso 5 minutos antes de você sair de casa. Ai, gente, mas posso contar um segredo? Eu não sei passar delineador até hoje. Eu uso lápis. Como assim? Eu preciso te ensinar, então. Você tem que aprender a fazer. Eu não uso. Eu vou até fechar os olhos. Lá, se você quiser fechar em mim aqui, eu não uso. Pode até reparar bem. Eu vou fechar os olhos. Quer fechar você, Didi? Porque, gente, eu não sei passar delineador, não consigo. Vou fechar os olhos e vou mostrar. Isso aqui tudo é traço de lápis, eu não sei passar delineador. E olha que eu tenho muitos amigos cabeleireiros, maquiadores, não consigo. O Wilson mesmo, quando faz a minha maquiagem, me deixa linda, mas eu não consigo fazer sem lápis. Só com lápis mesmo. E eu sempre procuro ir pelo lado, assim, mais fraco da coisa, viu, Wilson? Sempre vou num tonzinho de terra, marronzinho, que é mais fácil, pra não fugir muito. Exatamente. Às vezes dá só um toquinho de preto no olho, porque fica mais fácil. Agora, eu tô vendo você fazendo maquiagem com o dedo.
Eu até já ia pegar o pincel. Isso assim... Eu também tenho essa prática, viu? Fazer com o dedo é mais praticidade. fácil. Na maquiagem não existe certo ou errado. Você não tem que ter um jogo de pincéis da Sigma ou importado, né? Para você fazer uma maquiagem legal. Então, você pode maquiar com o dedo. É lógico que algumas marcações de côncavo só são possíveis com o pincel mesmo. Você não vai conseguir fazer isso com o dedo. Mas no caso da Nayara, que eu estou fazendo aqui um olho para ela usar dia, com o dedo você aplica. Certo. E geralmente, olha, sempre é muito facilitado hoje. Os kits de sombra já vem um duo ou um trio. Então você já sabe a sequência lógica de como ficaria mais interessante aplicar. Então já facilita também. Que no caso da Nayara, em toda a pálpebra móvel, que é essa parte do olho que movimenta, eu apliquei o marrom mais escuro. O marrom, o bege aqui eu vou colocar no canto do olho e embaixo da sobrancelha, que é para poder dar o efeito de profundidade. Então eu vou continuar aplicando com o dedo para vocês verem que é possível. Wilson, a gente pode usar duas cores, como você está fazendo na Nayara, como eu também tenho o costume de usar. Alice Salazar, que é uma blogueira, gente, maquiadora também, ela diz o seguinte, que a gente tem que usar maquiagem e passar no olho inteiro, na pálpebra toda, seja marrom, seja preto, seja qualquer cor. Você concorda com isso, Wilson? Cada maquiador tem o seu estilo, mas não fica meio estranho? Eu vou dizer uma coisa que eu digo sempre, até para as minhas clientes. Existe moda, existe tendência e existe personalidade. Se para você acha que ficaria interessante, faça. Tendo aí também uma ponderação para não passar do limite ou para não cair no ridículo, no brega. Mas eu acho muito delicado eu dizer aqui num programa, tem pessoas nos assistindo, faça assim, seja assim, haja assim. É difícil porque nós somos formadores de opinião, então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Sim. Então existe a tendência, aplica para mim, eu sou assim, ótimo. Não. A sombra na pálpebra inteira, em nenhum curso que eu fui eu ouvi isso. De uma cor não se só. ensina isso. Isso é uma se você parar para olhar a história, isso é uma técnica aplicada muito nos anos 70, nos anos 60. E ninguém quer ficar com cara de anos 70, né? Não, né, gente? Não tem nem como. Hoje não, ninguém. Não tem, você via aquelas noivas com aquela sombra azul que ia do começo dos cílios até a sobrancelha. Não, e fora que é muito mais legal a gente olhar, ver um olho com a maquiagem no cantinho mais clarinha, vai escurecendo, depois dá o toque final com o delineador ou com o lápis, enfim, e o rímel. Mas, no caso da Alice, a gente viu eu assisti vários vídeos dela antes de vir pra cá e abordar esse tema, porque ela é uma blogueira muito conhecida, participou do programa da Ana Maria Braga, e a gente percebeu, assim, em muitos pontos, que ela usa somente um tom de pele. Usa colorido, usa dois tons de sombra, usa. Só que, assim, na maioria das vezes é um tom só de cor. Tom só. E aí eu acho, particularmente, que nesse jeito aqui fica muito melhor, fica muito mais bonito, mais sensual até, não é? Sim. E demonstra também que você tem uma leveza, uma delicadeza ao se maquiar. Porque imprime mais... fica mais característico. Passar uma cor só de sombra, qualquer pessoa pode fazer isso, independente. Fácil. Então, quando você tem uma maquiagem mais trabalhada, mostra um pouco mais... valoriza mais, né? Enriquece o trabalho. Como a gente faz, Wilson, para não ter aquela definição de estar cortado? De um lado de uma cor, do outro lado... Maquiagem geométrica, eu falo. Como a gente faz para não ficar? Eu confesso, gente, que até hoje eu não consigo fazer direitinho, não. É meio que, né? Então, nesse caso, os dedos são ótimos para isso. Ajuda bastante, auxilia bastante. Então, você, movimentos leves, você vai misturando as cores. Se você está indo de um preto para um bege, a fusão de cor vai ser difícil. Então, o que você faz? Você vai do preto, você tem que jogar um pouco de marrom, ou um laca, ou um cor de telha, cor de tijolo, né? Ou um roxo escuro, para você ter essa decomposição da cor até chegar ao claro. Para fazer como se fosse um degradê. Um degradê, porque se você for do branco ao preto, essa junção ela vai ficar mais difícil mesmo. E ela vai ficar marcada. Então assim, o preto, o que caberia antes do preto, antes do branco? Um cinza, um bege. Então você tem que ter também essa... Mas não caberia, de repente, para você esfumaçar com o dedo o preto no branco, formar um cinza, um prateado, de repente, para não dar aquela quebra, branco-preto? Exatamente. Pode também fazer isso? Ou com o dedo, ou você já traz a sombra cinza mesmo. A sombra grafite, que vai ser... Você sempre imagina a cor se decompondo. Um mega azul, para ele chegar no branco, ele tem os tons de azul que ele vai passando. Entendi. Então dá para você colocar aí no meio. E aí você vai acabar usando um pouco de
Que daí não é só do maquiador, aí é o lance de cor mesmo, da junção de cor, que isso aí a gente aprende na escola, tem lá a estrela de Oswald. Como, por exemplo, isso é uma coisa legal. Ah, eu odeio maquiagem verde. Odeio, 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 odeio. Então, por isso eu vou passar uma sombra azul e um pouco de amarelo. Amarelo com azul dá verde. Então, você vai ter uma maquiagem verde que você não queria. Porque, mas eu usei verde, eu usei azul, eu usei amarelo. Mas então, aí já é um conceito que você também tem que ter um pouco de noção para você saber. Que, eu não gosto de laranja, passei um vermelho e um amarelo. Mas vai ficar laranja. Entendi. Então, é legal também ter esse feeling, assim, de você saber essa situação. Certo. Então, aqui, olha, eu apliquei o marrom. A Nayara tem a pele morena, ela tem um cabelo ondulado. Então, precisa levar em conta tudo isso, né? Para criar uma harmonia. Para a maquiagem olha, eu usei basicamente 2 tons de sombra. Um dourado, que é um dourado envelhecido, e o bege. E como eu vou saber até onde eu vou nos meus olhos? Tá. Por exemplo, a Nayara, fecha os olhos, Nayara, pode mostrar direto nela? Ó, a gente percebe, Wilson, que ela tem um olho pequeno, gente, o meu olho já é um pouco maior. Mas assim, se a gente colocar, Wilson, eu vou saber, vou colocar daqui, por exemplo, um dedo, olha lá, um dedo do branco. O resto vai ser marrom. Até que ponto de altura eu tenho que colocar? No côncavo, para baixo, para cima, o marrom? Ó, maquiagem, em alguns casos, a gente, como maquiador, a gente tem que transformar o olho, modificar o formato dele. Sim. Mas basicamente você em casa, isso aplica muito em pessoas que têm a pálpebra caída ou que tem olho oriental, que não tem côncavo. Mas basicamente a maquiagem ela é em cima de traços existentes no formato do rosto. Então eu vou posicionar o pincel aqui só para vocês entenderem. Quando a Nayara, abre para mim o olho, Nayara. Quando você abre o olho, você vai sentir que tem essa cova aqui, ó. O fundinho. O fundinho. Você pode até forçar um pouco o pincel, vou forçar para vocês verem. Então aqui é onde precisa terminar essa primeira sombra mais escura, que é nessa marcação. Sim. Depois no outro olho eu vou até marcar ele com o preto depois. Você vai saber que para marcar o preto é basicamente isso, é até aqui. Passou disso já tem que clarear, porque é para dar a profundidade da sobrancelha. Certo. E o iluminador aqui no canto do olho, que é essa parte mais clara, que daí se fosse em outra época, que de repente sempre acaba voltando, usaria iluminador mesmo, uma cor que vibrasse mais do que esse bege que eu passei. Maravilha. Com brilho. Maravilha. Tá vendo só? Você tá gostando das nossas dicas? Eu vou para um rápido intervalo, mas antes vou chamar o Moisés e o Acesso Card com um mega recadinho para você. Não sai daí. Você não usa cartão para suas compras? Você recebe o seu salário e paga suas contas em dinheiro vivo? Não tem como comprovar renda? Então eu vou te mostrar uma novidade, o Acesso Card, o cartão para compras e saques que você pode ter sem aprovação de crédito ou comprovação de renda. E o melhor, não tem juros. O Acesso Card é o seu cartão pré-pago recarregável Mastercard, aceito em milhões de estabelecimentos comerciais por todo o país. Você carrega o Acesso Card com o valor que você quiser e usa em suas compras na internet, para ir ao cinema, ao supermercado e muito mais. Além disto, você pode sacar dinheiro na hora que quiser em qualquer caixa eletrônico sinalizado com a marca Cirrus. Acesse agora o site www.acessocard.com.br e adquira o seu. Com o Acesso Card você não tem risco de descontrole no final do mês. Você determina o valor que pode gastar, carrega o cartão e pronto! Você também pode pagar a mesada de seus filhos ou delegar valores para empregados e controlar todos os gastos pela internet e celular. Não é genial? Acesse agora o site acessocard.com.br e adquira o seu. É fácil, rápido e seguro. Vamos lá, acessocard.com.br. Acesso Card, o cartão que você pode ter. Chocolate Restaurante. Cardápios diferenciados todos os dias. Sempre com uma variedade de saladas, vários tipos de carne na churrasqueira, garçonetes qualificadas, atendimento VIP, estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir. Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politécnico. De volta com o nosso programa Tarde com Deb aqui na TVI e o nosso assunto é maquiagem. Você sabe fazer um make-up legal, diferenciado? Agora, com as tendências do outono e inverno, o Wilson Arado tá aqui mostrando pra gente como fazer uma maquiagem legal com várias dicas interessantes. A gente já fez o olho da Nayara, né? Já adiantamos aqui o outro lado. E qual vai ser o próximo passo, Wilson?
Próximo passo, eu vou fazer uma leve correção na sobrancelha da Nayara. Então, só para mostrar aqui, com um pincel chanfrado, um pincel fino. Aqui, para essa câmera aqui, ó. Para essa câmera aqui, isto. Vou apoiar a palma da mão só para ver. Então, com esse pincel e uma sombra marrom opaca, você vai fazer a correção da sobrancelha. Então, você vai preencher aqui o formato dela. Wilson, mas me fala uma coisa, quando a gente começar a suar, hein? Isso aí não escorre, não? Não, de forma alguma. Porque a intenção, basicamente, você não vai aplicar sombra na sobrancelha. Sim. É como se você estivesse sujando ela. Rente aos pelos, assim, é só pra quer ver, ó, se der um close aqui, vai perceber a diferença de uma pra outra. Sim, com toda certeza. Então é só que é aquela sobrancelha de novela, né? E fica muito bonito, né, gente? Olha o olho dela, ficou totalmente diferente. Pra finalizar, o delineador, se você tem dificuldade, como você disse, dificuldade para passar o delineador, faz um traço com lápis antes e passa o delineador por cima. Sim. Que teoricamente você condiciona seu cérebro de que você tem uma linha a ser seguida. Então você não vai errar, não vai ficar torta. Entendi. Então passa lá o lápis, que é mais fácil, né? Olha lá o truque, hein, gente? Pra mim e pra vocês de casa aí, pra gente poder aprender a ficar com um olho legal e bonito. Vamos ver. Aí vai do gosto da pessoa. Se o traço vai ser fino, se vai ser grosso, se vai ser diferente. O lápis basicamente é só para você criar a marcação. Depois aí, a hora do delineador. Gente, maquiador tem uma prática para isso. E aí você vai aumentando e diminuindo de acordo com a sua vontade. O Wilson ainda priva aquele ditado de que olho carregado, boca light, ou boca carregada, olhos lights. Mantém isso até hoje ou não? Eu sigo essa linha para criar harmonia. Então, se carrega o olho, diminui a boca. Se carrega a boca, diminui o olho. Certo. Você vê as entregas do Oscar, que é a referência máxima de maquiagem e cabelo para nós maquiadores e cabeleireiros, é basicamente isso. Você vê elas com aquela pele maravilhosa e um batomzão vermelho. Se estão com o olho mais maquiado, a boca está mais leve. Então é mais para criar harmonia. E na verdade a maioria usa o vermelhão na boca, que o vermelho não cai de moda nunca, né? Nunca, e voltou e está em alta agora. Sempre está em alta. Wilson, esse traço aí da parte inferior, esse traço deve ir até o final, deve ir até a metade, eu posso usar da forma que eu achar melhor, como que é? Então, até a metade você faz com a intenção de aumentar o olho. O da Nayara, ele é o olho extremamente perfeito para maquiagem que a gente considera que é o olho que tem um formato amendoado. Sim. Então, os olhos que têm formato amendoado são os olhos mais interessantes para maquiagem. Não que os outros não sejam, mas assim, o formato que se adequa melhor à maquiagem é esse. Então, o traço inferior, se você quiser aumentar o olho, você vem até a metade. Se você quiser diminuir, aí você chega até o final e encontra as duas pontas, sem esse clarinho que a gente costuma deixar. Sim. Ou no caso da Nayara, que ela tem o olho amendoado, é indiferente, ir até a metade, ou até o começo, ou até o meio. Aí fica gente, critério. Mas dá uma olhada só na diferença de um lado para o outro. Um lado terminado e o outro lado não. Dá uma mega diferença. Sim, o Wilson, por exemplo, se eu quiser na minha sobrancelha passar o pincel chinfrado com um lápis. Por exemplo, no lugar da sombra eu passar um pouquinho do lápis. Posso? O lápis corre-se o risco de acontecer o que você disse anteriormente. Borrar. Ele borra. A sombra não. Sim. A sombra não. Sim. Você pode eu vou Mas passar a mão para vocês verem. Como eu vou acertar a cor da sobrancelha para poder passar sombra? Sempre marrom opaco. Tem alguns Sempre lápis que são marrom específicos opaco. para sobrancelha, mas esses são específicos para a sobrancelha. Não caia na do lápis do olho preto, lápis preto de olho, Senão passando vai borrar na sobrancelha. tudo, gente, vai borrar. Exatamente. Se você for em uma ocasião que você não vai ter aí muito, não vai se movimentar demais e, sei lá, uma foto, ótimo. Pode. Mas para uma balada, para um evento em que você vai ficar mais tempo exposta à luz, essas luzes esquentam muito, é melhor não fazer assim, com lápis não. Certo. A Nayara, já estamos finalizados ou não? Esse lado sim. Eu vou só aplicar a máscara. A máscara também é outra coisa, Deb, que é muito pessoal. Aplica-se a quantidade que você quer e quantas vezes você quiser. Olha pra cima. Agora a grande sacada vai ser o outro olho. Aqui seria um olho para usar durante o dia. Durante o dia? Isso. Agora eu vou fazer um olho um pouco mais... Aqui, para fazer o puxadinho, o famoso olhinho de gato, eu marco com o lápis
Aham. E vou Aí, no caso, esfumar seria até o depois. côncavo, viu, gente? Até o côncavo. Sente o ossinho que você tem no olho, vai até ele. Com lápis é fácil de acertar, Ah, eu tem não sei erro. marcar o côncavo, não. Então agora você sabe. Passou o lápis, como eu te disse, você tem a referência para seguir. E aí você não vai cometer erros. Sim. Depois com o pincel você vai ficar brincando em cima dessa marcação que você fez com o lápis. Aham. Em formato de V. Com o pincel chanfradinho também. Isso. Aí você vai puxando e esfumaçando ele, Wilson? É, por enquanto eu só apliquei sombra em cima, porque como o lápis é cremoso, eu só apliquei a sombra em cima do lápis. Sim. Aí agora com o pincel de esfumaçar, esfumaciar, que é esse aqui. Olha lá, gente, a pontinha gordinha. É, ele é arredondadinho. Esse é o para esfumaçar. Vamos ver. Algumas então. pessoas falam esfumaçar. Então, e movimento leve, Deb. Você vai ficar aqui brincando aqui dentro desse formato. Em cima dessa sombra com esse lápis. Com esse Não preciso lápis. nem pôr mais. Não. Não sei que você queira carregar bastante. Aí você coloca. Ah lá, gente, pra não errar. Pra não errar, fica bom, hein? Aí Olha. depois vem o que eu disse, que é uma sombra mais... Você vai ver aqui a hora que eu aplicar, que ela é mais a cor terra. Que é E só a cor pra- que tá em alta, viu, gente? Os tons aí que são terrosos estão em alta. Agora, se você gosta O laranja de também maquiagem... tá em alta, né, Wilson? Tá, Mas pra usar laranja tem que ter personalidade, gente. muito. Tem que ter muita personalidade. Olha lá, ó. E se você não quer a maquiagem marcada, você vai fazer isso. Olha. Aplicar. Gente, ficou lindo, que diferente. Aí volto lá bom. com o delineador. E se de repente você percebe que a maquiagem que você tava durante o dia, você dá essa incrementada aqui, já vira uma maquiagem pra noite. Se você não for pra casa, não tiver tempo, tiver de repente um encontro, aí você pode só passar o lápis, colocar um pouquinho só de sombra no pincel e ó, agilizar. Já tá pronta também pro outro encontro sem ter que fazer outra maquiagem. Porque às vezes a gente tem um pouco de preguiça, viu, Wilson? Eu confesso que eu sou um pouco preguiçosa pra essas coisas, assim, que dá muito trabalho, gente. Até a gente preparar a pele, até a gente fazer o olho, dá trabalho. E mulherada que tá em casa sabe. Principalmente a gente que trabalha fora, tem que tá em casa, arrumar as coisas. Fica um pouco mais difícil pra gente poder agilizar isso. Sim. Agora vem o grande truque, olha lá. É um truquezinho rápido e básico aqui. Ah, eu não consigo fazer esse puxadinho do olho, esse rabo de gato. Então você vai abrir o olho, com uma fita crepe você vai fixar ela na parte inferior dos seus olhos, indo em direção à sobrancelha. Feito isso, você vai aplicar a sombra preta, a sombra que você quer para fazer essa marcação. Fecha um pouquinho. Por cima dessa fita. Só pra dar aquele leve toque de olhinho de gato, gente. E você fazendo isso, você vai conseguir ter esse efeito nos dois lados. Depois você tira. E você Olha, tem gente, ficou super bonito. o olho puxadinho e marcado, né? Fica diferente. E você consegue criar esse mesmo efeito no outro olho. Certo. Você não tem que ficar medindo. Você colocou a fita, é um traço preciso que você vai conseguir fazer. Eu vou mostrar onde que exatamente tem que passar o blush. Gente, eu vou contar um segredo, Wilson. Eu não uso blush, porque eu tenho medo de errar, sabia? Então eu não Mas uso. é muito Não tranquilo. uso pra Você vai não errar. sempre deixar, mantém aqui 1 ou 2 dedos da direção do nariz. E você vai aplicar no malar, que é esse osso que nós temos no rosto. Então, o blush ele tem que vir da raiz do cabelo, em direção à bochecha, a famosa bochecha, e subir até as têmporas aqui, ó, o sombreado. E procurem sempre tons mais terrosos, é mais interessante. Porque Você daí não não vai erra, errar, gente. não vai errar nunca. Que vai dar só uma leve corada na pele. Então, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Vou lá perto da sobrancelha, volto na bochecha. Tá vendo? Ó, já fica diferente. Muito bom. Ah, mas eu gosto um pouco mais marcado. Então, eu vou só acrescentar aqui, mas sempre em tons terrosos, pêssego, laranja. Pra não errar, viu, gente? Aí você não vai errar nunca. Pra não errar, porque fica mais fácil. Aí, no caso, a boca, Para finalizar a boca da Nayara, eu vou passar... um gloss finesse. eu vou até passar mesmo um batom, que são para já aproveitar e mostrar a tendência, né? Então vai. Estica o Vamos lábio. lá. Olha, gente, que lindo. E agora, essa tendência de batom nude também, ô Wilson? A gente também pode, de repente, dar uma mesclada no batom? Misturar cor? Pode. Dar um outro tom? Pode, claro que pode.
O nude, ele ficou um pouquinho agora de lado. Porque as bocas vão ser bem mais marcadas por conta de ter aí a pele mais... Estica mais. Isso. Ó, um truquezinho legal. Esticou bem o lábio. Quando você estica o lábio, essas fracionadas que a gente tem na boca, do lábio, esses rachadinhos, esticado, o batom ele vai penetrar. Então ele vai fixar por mais tempo. Certo. Dá só uma fechada na Nayara, então, pra gente poder mostrar e chamar a outra modelo. Olha, perfeito. Então, uma maquiagem do lado direito, do lado esquerdo do teu vídeo que você tá vendo aí do lado esquerdo, é a maquiagem pro dia, do lado direito pra noite, pra você que tá assistindo aí, já tá pronta, bela e produzida pra curtir a night ou pra curtir o dia. Eu volto daqui a pouquinho. Só roda a vinheta que vem a Yara aqui pra gente fazer o risco de delineador. Roda. E agora a Yara é a mocinha que vai ser maquiada. Na verdade, ela já tá quase pronta. Nós só vamos fazer o olho dela, né, Wilson? Exatamente. Então, voltou-se com muita força o delineador, um traço marcante, estilo bonequinha de luxo, a Audrey Hepburn, a atriz. Aquele delineador bem marcado. Por quê? Porque voltou o vermelho. O batom vermelho voltou muito em alta. Batom vermelho e o traço do delineador, gente, é certeiro, hein? É certeiro. Não pode errar. Vamos ver então. E aí ele precisa ser mesmo mais expressivo. Vai Mais ter grosso daí no caso. Exatamente. E ele tem que sair bem do cantinho, né, Wilson? Bem do cantinho. Tô avaliando. Então quando você chegar passar. aqui no meio do olho pro final, você já começa A subir. a subir. Você primeiro sobe, Debbie, olha aqui, ó. Primeiro sobe, depois você fecha a parte de baixo. Entendi. É mais fácil para você conseguir criar esse movimento aqui. É, porque se você for até o final, daí ele não vai subir, né, gente? Depois pra subir fica aquela coisa horrorosa. Então a gente tem que acertar. Olha, uau! Acho que no próximo programa, gente, eu já vou vir diferente. Eu já vou vir com um tracinho. Batom vermelho eu não garanto, tá? E nem o delineador. Isso aí eu posso fazer com lápis, Wilson? Dá certo? Então, dá. Dá, só que o lápis ele sai, né? Então você vai ficar aí no meio do dia. Você vai ter que ficar passando toda hora. Exatamente. Então, é tão interessante o delineador, né? Aí volta-se o truque da sobrancelha, né? Sim. A gente faz todo o processo que eu já tinha explicado na Nayara. O delineador é tão interessante que se eu não quiser passar nada na parte inferior dos olhos, eu tô livre, porque ele por si só já fala na maquiagem. Olha Você só, vê que ele gente, já... olha pra essa câmera aqui, por favor, Yara. Olha, gente, como ficou lindo marcado. Sim. Então, não tem erro, Wilson. Não tem. Delineador, batom vermelho. Sim, batom vermelho, delineador marcado. Levanta, olha pra cima, por favor. Olha pra cima. Eu vou só encontrar o traço aqui para fazer aquilo que você tinha me perguntado. Sim. Gente, por que que eu passo o lápis na parte inferior dos olhos? Porque a região lacrimal, a linha d'água, né, que até já o próprio nome diz, ela é úmida, então o lápis geralmente não vai fixar, independente de ser de uma mega marca ou não, por ser uma região muito úmida. Então aplico fora dos olhos, porque fora da linha d'água, porque na pele ele vai fixar mais. Porque você passou pó, passou base, então vai fixar mais. Gente, para não errar então, traçou o delineador, pode usar batom vermelho. Se você carregar o olho, batom clarinho. Se você deixar o olho light, você pode carregar na boca também. Wilson, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, sempre um prazer. Seja bem-vindo. Sempre o próximo vai ser um corte de cabelo ao vivo aqui que nós vamos fazer, hein? Yara, muito obrigada. Nayara, beijo pra você também e um beijo pra você que tá em casa. Tá curtindo aí o nosso programa? Amanhã tem mais aqui na TVI. Tchau!